Muito bem, eu não gostaria de iniciar mais uma vez aqui sem nós revisarmos o passo a passo. Por quê? Até aqui está a essência de toda a mudança. Os irmãos vão ver o que aconteceu quando a Karina e eu não sabíamos desses passos. E por que as coisas deram certo se nós não tivemos a oportunidade de vir para um curso, para um congresso como esse? Porque a essência está aqui. Sendo dados os primeiros passos corretos, ainda que eu perca alguma informação técnica, em Deus, queridos irmãos, Ele supre as nossas necessidades. Não é? A mudança para o campo não é para os engenheiros, para aquelas pessoas que são técnicas, que conseguem, que têm grandes conhecimentos agroflorestais. Não é isso. A mudança para o campo é para o humilde servo de Deus. Não é título de universidade que vai fazer nós sermos felizes e bem-sucedidos no campo, não. Porque que conhecimento é esse nosso aqui da terra comparado ao que está reservado para nós no céu? Isso não é nada, título nenhum, universidade nenhuma pode dar o que Deus está reservando para a gente nas pérolas do campo da terra. E aqui é a verdadeira universidade, a verdadeira escola, o verdadeiro ensino que Deus deu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, estava no cultivo do solo. E através do pecado isso se perdeu. Deus quer nos restaurar as origens. Então vamos lá, rapidamente juntos, rever os passos. Primeiro, restaure o altar da família. Sobre isso vamos falar na última palestra. A última palestra nós podemos procurar detalhar, porque é o primeiro, o mais importante, é onde muitos até ficam, e agora, o que eu faço? Como que isso pode ser uma realidade na minha vida? Mas o meu esposo, o meu filho não quer vir, o que eu faço? Calma, Deus tem a solução, nós vamos conversar sobre isso. Estabelecendo a motivação correta, como vimos, obediência, preparo para a vida eterna e alcançar almas para o reino de Deus. Em seguida, o planejamento consistente. Primeiro planejamento, a primeira etapa que nós falamos ontem foi a organização financeira do lar, iniciando pela organização das despesas, e em seguida as alternativas de renda. Vocês veem, muitos irmãos vêm até nós procurando uma solução para a renda. O que eu vou ganhar? Como é que eu vou subsistir lá? E vocês viram que na palestra foram apenas os últimos minutos dedicados para isso. Não é porque eles são de menos importância, mas é que cada caso dos irmãos, Deus irá dirigir para uma forma diferente. Então nós apresentamos aqui algumas opções que são claras e rápidas e que têm dado certo aqui no Brasil para os nossos irmãos. Mas não é para nós ficarmos presos nisso. A cada passo desse que nós damos, portas se fecham e portas se abrem. A mensagem até aqui é: andemos pelas portas que se abrem e não avancemos nas portas que se fecham. Muitos irmãos têm dado passos errados ao avançarem nas portas fechadas por teimosia ou por não entender a mensagem de Deus, ou até por não entrarem nas portas abertas. Ficam parados diante da porta fechada esperando que ela se abra, enquanto tem aqui do lado uma porta aberta. Vamos dar um exemplo prático. Nós estamos diante de uma situação em que temos um sonho, um desejo de mudar para uma grande cidade. Para um grande sítio, aliás, para uma grande propriedade onde eu possa ser totalmente autossustentável. Nós vamos agora discorrer sobre essas características. E isso não acontece. Eu estou aqui procurando uma grande propriedade, com um sonho, perto de uma instituição, e isso não acontece. E de repente eu não enxergo que aqui do meu lado, Deus abriu a porta para uma pequena propriedade. Não tem as características finais, mas ela tem as características que eu preciso hoje. Certo? Uma chacrinha que está aqui do meu lado. E eu preciso ir para lá. Certo? E eu não consigo, eu estou fixado nessa ideia. Irmãos, cuidado com isso. Por isso que desde o início eu falei, quando você está dentro de uma outra filosofia, você pode seguir uma cartilha, um roteirinho certinho que alguém fez, que aquilo dá certo, porque é uma metodologia. E em Deus é uma transformação de caráter. Então as metodologias não podem ser aplicadas friamente. Certo? É necessário ir cada passo após o outro, que Deus tem um plano para cada família. O plano é a restauração do caráter e do vínculo familiar como uma grande agência ganhadora de almas. Então esse planejamento, como nós falamos de um prazo, de um período, não é para fixar uma data para a gente ir para o campo. É apenas para que nós tenhamos um prazo que não seja muito longo. Não posso fazer um plano de 10 anos. Não é viável. Eu preciso já estar em 10 anos comendo da minha terra.
Então façamos planos que nos motivem a estar dando passos rápidos e largos e buscando a Deus. É no sentido da motivação, de nós estarmos empolgados com a ideia, e não no sentido de uma pressão que se não chegar, não sair naquela data, eu vou começar a criar um problema familiar. Então, cuidado com isso. A simplificação nós comentamos bastante já, passo 4. O passo 5, começando hoje a viver no campo, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que é possível, aonde eu estou. Muitas vezes vivenciamos, vislumbramos um mundo ideal. Porque no campo, onde eu vou ter a minha energia, a minha água, eu vou poder fazer tudo sozinho, eu vou ter todo o meu alimento ali, eu vou fazer minhas próprias roupas. Esse é o mundo ideal. O que eu posso fazer hoje? Sabe por onde que eu começo? Por onde eu começo? É no lar, sim, mas é onde é mais fácil. A regra áurea para cada mudança é começar naquilo que está mais fácil. Porque nós nos motivamos. Quando eu falo mais fácil, é o pequeno, é o menor. É como Deus faz. Não é que o mais fácil é o que a gente gosta mais, hein? Cuidado com isso. Vamos dar um exemplo da reforma de saúde transformando o nosso caráter. Se eu tenho um problema de temperamento, um temperamento explosivo, o que Deus manda fazer? Por exemplo, várias coisas, né? Mas manda parar de comer entre as refeições, parar de comer carne, certo? Mas por que Ele não manda eu ir para o psicólogo fazer um tratamento para o meu temperamento? Porque a raiz está num outro lugar, certo? Então, em Deus, nós vamos começar pela raiz. E fica difícil nós enumerarmos, porque cada um tem a sua raiz, cada um tem a sua habilidade, sua facilidade de fazer mais fácil. Mas aqui está a dica, o norte. Comece por aquilo que está mais fácil. Por exemplo, se eu tenho habilidades de costura, se eu gosto de fazer, seja homens e mulheres, meu primeiro passo para a autossuficiência é começar hoje fazendo minhas roupas. É isso mesmo. Se eu tenho habilidades na cozinha, eu vou começar a procurar ingredientes que eu possa produzir na minha horta, na minha casa ou dentro do meu apartamento. As coisas começam simples, porque Deus quer nos ensinar lições na simplicidade. A nossa vida precisa ser simples. E aqui vale o comentário de novo. A dificuldade que nós enfrentamos, nós, a Karina e eu vejo outras famílias que têm mudado para o campo, é de tornar a vida simples. A nossa vida é complexa, é muito carregada, via de regra, né? Nossa cabeça é um rebuliço, e nós temos dificuldade de manter hábitos simples no dia a dia. Então isso é algo que pode ser feito hoje, talvez a maior das vitórias a ser alcançada nesse dia, né? Em seguida falamos sobre as fontes de renda. Eu vou passar aqui rapidinho esses slides. Falamos das opções. Primeiro, numa área onde nós estamos e finalmente como modelo agrícola, dando aquelas opções iniciais. Lembrando que a mudança das despesas é a principal. Mas vamos continuar aqui. Hoje, então, daremos início à questão do local da terra. Talvez seja a parte que dá mais ansiedade, a mais esperada, porque é onde nós queremos ver acontecer. E essa é a outra parte do planejamento. Por onde eu começo? Eis a questão. Por onde eu começo? O que será que o Senhor Deus nos fala? É por aí que a gente começa. Precisamos buscar a orientação de Deus. Não dá para nós seguirmos métodos humanos em busca da propriedade de Deus. Nós somos tentados muitas vezes a seguir as nossas próprias vontades. E não é assim. Olha então alguns textos do que Deus fala. Lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, a palavra de Deus nos dá a orientação mais importante e mais simples sobre o local da terra. O que Deus falou para Abrão? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai-te da tua terra. Como é que ele falou? Sai. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abrão morava aonde? Vamos tentar traduzir para termos atuais qual era o ambiente de vida de Abrão. Ele morava em Ur dos Caldeus, certo? Mas aquele povo era descendente de quem?
Dos semitas, descendentes de Sem. Dos filhos de Noé, quem eram os filhos de Sem? Eram os ímpios ou os filhos de Deus? Então, Abrão estava, teoricamente, no melhor lugar da terra. Certo? E Deus falou, sai. Abrão estava no meio dos seus parentes. Estava numa sociedade próspera. Vamos imaginar assim, numa igreja muito boa, animada, que os irmãos estão sempre juntos, estão envolvidos com projetos missionários, mas estão na cidade. E quantos se lembram do conselho que Deus deu, um pouquinho antes de Noé, para os filhos de Sete, sobre a localização da moradia deles? Geográfica. Está lá no livro Patriarcas e Profetas, tem um capítulo chamado Sete e Enoque. E logo no comecinho, ali na segunda página, não lembro exatamente a página qual que é, mas vocês podem ler, está lá assim, era desejo que os filhos de Sete morassem nas montanhas, em contraponto aos filhos dos homens que estavam morando nas planícies. Então, Abrão estava morando nas planícies, ao invés de morar nas montanhas. Irmãos, não adianta estar no meio de um povo de Deus quando o povo de Deus está no lugar errado. Deus manda a gente sair. Não é que eu não faço mais parte do povo de Deus, mas vou restaurar, eu vou puxar o povo de Deus para o lugar certo. Podemos ser escolhidos para isso. Então, a primeira localização geográfica é nas montanhas. Deus falou isso. Vamos morar nas montanhas, lugares altos, ao contrário das planícies. Ah, mas a terra da planície é mais bonita, é terra preta, mais fértil, para onde sai para lá, mais fácil. Eu não preciso de um 4x4 para morar na planície, certo? Não preciso de grandes ferramentas. Irmãos, se Deus colocou as condições, é porque ali tem bênçãos. Eu vou dar um exemplo de uma situação que nós estamos vivendo hoje lá. Pela primeira vez esse ano no nosso sítio, ele está a 1.300 metros de altitude aproximadamente, nós estamos vendo mangas nos pés. Nós temos um problema de mangas lá, porque é um lugar frio e alto, não tem nada a ver com aquela região. Eu estou vendo mangas. Sabe por quê? Porque esse ano, o frio que mata as flores das mangas não aconteceu. Está fazendo um calor que nós nunca vimos lá. Então, eu estou fazendo uma conjectura. Nós não cremos que o aquecimento global é em função do homem, em função de gás carbônico, essas coisas aqui é um programa da nova ordem mundial. Mas sabemos, e é fato, que existe um aquecimento. E a Terra está aquecendo por uma série de fatores que seriam até naturais, mas está aquecendo. No aquecimento, e nós temos viajado por vários lugares do Brasil, nós temos visto problemas de quebra de safra pelo aquecimento, que provoca ou secas ou excesso de chuvas, ou aumento de temperatura. Então, se perdendo safras em alguns lugares, e nos lugares altos começando a dar frutos que não se davam lá. Será que o Senhor Deus já não estava prevendo algo assim, garantindo para nós o melhor alimento em uma situação geográfica diferente? Certo? Isso não está revelado, estou fazendo uma conjectura por uma observação do que está acontecendo. Mas é fato hoje. Interessante isso. Então não cabe a nós discutirmos eventuais dificuldades, mas é nas montanhas o nosso lugar. Isso nós temos visto. Precisamos ir para os lugares altos, em qualquer que seja a região, queridos irmãos. Busquemos esses lugares. E vamos seguir para onde? Aonde é esse lugar alto? É a terra que Deus há de nos mostrar. Não é a terra que o corretor da imobiliária vai me mostrar. Não é a terra que determinada situação apenas, mas é Deus indicando, queridos irmãos. Nunca deixemos de observar isso. Sabe por quê? Veja o final do verso aqui, o que nos diz. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus quer transformar a sua família, a minha família, numa bênção. Quer abençoar os moradores da terra através da nossa família, se formos para a terra que Ele nos mostrar. Então, essa é a regra áurea. Agora nós vamos mostrar para os irmãos algumas regrinhas práticas que podem ajudar. Mas todas elas devem ser filtradas por esse texto áureo. Por favor, irmãos, nunca percamos isso de vista. Essa é a única chave do sucesso na escolha do campo como um empreendimento espiritual. Alguns outros aspectos que Deus nos revela, livro Medicina e Salvação, página 310. Ouçam com muita atenção aqueles que puderem ler comigo. Os pais, de novo responsabilidade sobre os pais, podem adquirir pequenas propriedades no campo. Então, olha só, montanhas, primeiro, terra de Deus, Deus vai nos mostrar. Segundo, montanhas. Terceiro, propriedades pequenas.
quarto no campo, né, rurais, com terras para cultivo, ou seja, não eu vou comprar 20 alqueires de mata nativa, que eu não posso cortar, certo? Não faz parte desse plano de Deus. Eu quero terras para cultivo. Pode até ter, deve ter, mas não posso simplesmente pegar uma terra que não serve para o cultivo. Onde podem ter pomares, cultivar hortaliças, pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica, a vital corrente sanguínea que flui através das veias. Poucas frases nós já temos aqui ao nosso norte. Como que é a terra que nós vamos buscar? Certo? Essas são as características básicas e simples. Pequena, na área rural, com terra para cultivo, onde que ela tem uma vocação para pomares, hortaliças e pequenos frutos. Aqui alguém viu alguma vocação para cultivo de gado? De eucalipto? Interessante, não? Grandes cultivos, monoculturas de soja? Não é essa a forma que Deus falou, irmãos. Olha como é que Deus está apontando a formação, a organização da nossa propriedade. Aqui continua. Nesses lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida na cidade. Qual é o outro ponto? Longe da influência da cidade. Às vezes eu estou na área rural, mais perto da cidade. Por exemplo, na nossa transição, quando nós fomos para uma chacrinha lá, um dos motivos que nos levou a sair da chacrinha e clamar por Deus para um outro lugar, é porque ali começaram a ter várias raves ali em volta. Aquelas festas que o pessoal fica drogado, passa a noite inteira, sabe-se lá fazendo o quê, e que o som abrange toda a região. Possível. Quando não eram as raves de domingo, o pessoal ia lá para fazer bagunça, ficar alcoolizado. Ou seja, as influências das cidades estavam na área rural. Estão vendo que não é simplesmente o campo? Mas nós devemos observar a vizinhança, como nós vamos conversar isso em detalhes. Vejam, aqui vem então a promessa. Será que esse local existe? Deus ajudará o seu povo a encontrar em lugares como este fora das cidades. Estejamos fixos e embasados nessa promessa. O próprio Senhor Deus se propõe a ser o nosso divino corretor do imóvel rural. Amém, né? Irmãos, precisamos ter alguma angústia quanto ao lugar? A angústia só existe se estivermos querendo fazer as coisas sozinhos, pela nossa consciência. Mas Deus deu tudo aqui. Olha, qual a dificuldade de ler essas 10 linhas? Está tudo aqui. O que Deus nos pede. Tão lindo o que Deus faz. Mas vamos continuar. No livro Deserto da Tentação, página 113, é o último parágrafo do livro, aqueles que desejarem olhar, diz assim: ninguém estará habilitado a discernir e apreciar as bênçãos que Cristo comprou para o homem. Forte a palavra, né? Ninguém vai conseguir entender o que Deus fez pelo homem, ao preço infinito de si mesmo, a menos que esteja disposto a sacrificar alegremente os tesouros terrestres, a fim de tornar-se o seu seguidor. Ao buscarmos o imóvel rural, o princípio é sacrificarmos tesouros terrestres. Nosso padrão de vida vai cair. Não vai cair aos olhos de Deus, porque ele vai crescer aos olhos de Deus, mas é um padrão de vida diferente do que estamos acostumados na cidade, que é algo ruim. Na nossa mente parece que nós estamos sacrificando. Na mente de Deus nós estamos ganhando. É por isso que nós precisamos estar dispostos a sacrificar esses pretensos confortos para que a nossa vida possa ser verdadeiramente rica em Cristo. Então, outro princípio áureo aqui. Continuemos. Patriarcas e Profetas, página 169, também colocado no livro Lar Adventista, página 131. O princípio é: ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos antes de tudo. Então vamos ver, dentro desses princípios que nós vimos agora, o princípio chave. Antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão a nós e a nossas famílias. Ou seja, é rural, é para plantio, é naquele lugar que Deus vai nos mostrar, na montanha, mas é longe das influências que podem estar prejudicando. Então, por exemplo, eu imagino um local que deve nos dar as condições de estarmos ali na nossa casa sem precisarmos ouvir, ver coisas que podem estragar o espírito do sábado. Imagina se, eu queria tanto, eu não tenho um carro, eu vou procurar uma propriedade que está na beira do asfalto. A gente vê que chega um determinado momento, aquele barulho. Não falo nem de tocar música, nada disso.
Mas no fim de semana, aquele zum, zum, zum de carro ali. O que a irmã White fala a respeito do barulho e dos sons das carruagens? Vocês se lembram? Quem lembra pode falar, por favor. O que fala? Que eles fazem o que com a gente? Deixam estressados, eles atacam os nossos nervos e nos deixam doentes. Isso, som das carruagens naquela época, né? Hoje mudou muito. Os bondes também, né? Então vejam como as coisas devem ser observadas dentro do princípio, e nós vemos que há esses pontos que nós estamos colocando aqui são pontos orientados por Deus. Nosso terreno precisa obedecer essas questões. Certamente, se Deus vai nos mandar para algum lugar, Ele vai obedecer esses itens. Certo? O Espírito Santo não se contradiz. Então, muitas vezes nós temos assim, mas Deus me mandou para esse lugar, olha que vista maravilhosa, que coisa linda, é o próprio paraíso. E logo aqui atrás, né, passa ali uma linha do trem. Não faz sentido. Né? Fiz um exemplo um pouquinho exagerado, mas não faz sentido. Então, sejamos criteriosos que o Senhor Deus não se contradiz. A sua palavra dura eternamente, diz o Senhor. Eventos finais, página 95. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência, onde? Longe das cidades. Pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Então, além de ser em zona rural, é longe das cidades. Longe. E num lugar que não tem influência da cidade também. Quão longe? Aí nós contrabalanceamos isso com o princípio de que nós estaremos em postos avançados para pregar nas cidades. Então é longe o suficiente para não sermos contaminados e próximo o suficiente para termos acesso. Isso também está ligado à condição financeira. Qual é a qualidade do meu carro, o meu acesso ao transporte aéreo, ônibus, trens. Então essas coisas são individualizadas. Como nós comentamos ontem, foi feita a pergunta, se 100 quilômetros seria uma distância razoável. Então depende qual é o grande centro que você está. Porque temos cidades grandes no interior. 100 quilômetros de Campinas, que é uma cidade grande lá em São Paulo, pode ser bem interior, como pode ser o centro de São Paulo. Então, há algumas coisas. 100 quilômetros de São Paulo é bairro, é São Paulo ainda. Se nós vamos para uma cidade como João Pessoa, que é uma grande cidade, 30 quilômetros é área completamente rural. Então, isso é variável, cada situação é diferenciada da outra. Por isso, não nos apeguemos. Deus não falou, vivam a 25 quilômetros da linha limítrofe da cidade. Ele falou, vivam longe das cidades. E o longe ele pode ser avaliado cada época. Ainda dentro dessa avaliação, nós temos que imaginar o potencial de crescimento da cidade. Hoje, algo que é longe pode se tornar dentro da cidade no espaço de 20 anos. Então, esse longe tem que ser criteriosamente cuidado. Certo? Imaginem, aqueles que conhecem São Paulo, eu falo de São Paulo que é onde eu conheço alguns detalhes a mais, mas as marginais, juntamente com a Avenida dos Bandeirantes, há 40 anos ou 50 anos, era considerado o rodoanel. Certo? Hoje o anel viário, quem percorrer o rodoanel vai andar mais de 100 quilômetros lá, né? Então, o rodoanel no final, acho que vão ser 120 quilômetros no final. Então vejam, hoje são 80 e poucos, no final vão ser 60 e poucos. Mas vejam como que as coisas cresceram. Então o que era para ser o anel viário se tornou hoje apenas a área do rodízio, algo que faz parte do centro da cidade. Aquilo não é mais nada como era antes. A minha mãe conta, onde ela mora ali pertinho da Avenida dos Bandeirantes, quando ela se mudou para lá, há aproximadamente 50 anos, ali era uma área rural. Como? A área do Colégio Adventista, lá em São Paulo, do NASP, Campus 1. Nossa, eu conhecia aquela área lá como sendo completamente rural, no meio da mata. Quantos sábados meu pai me levava para a mata do colégio? E hoje está dentro do centro urbano. Então isso, nós devemos levar para o lugar onde nós estivermos indo, a conhecer as leis de zoneamento da cidade. Existe hoje no Brasil, para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, a obrigatoriedade de ter algo chamado plano diretor. Certo? Plano diretor é o plano aprovado pela Câmara dos Vereadores, endossado pelo Poder Executivo, feito geralmente participativo com a população junto com o poder público, para definir quais são as linhas de crescimento, os zoneamentos das cidades. E nessas informações, hoje, nós temos à disposição a proposta, que é lei, tem valor legal, para sabermos para onde a cidade está crescendo.
Certo? Então nós vamos ver quais são os caminhos e podemos tirar essa informação. A gente vê, opa, aqui está no contrafluxo, nós vamos para o contrafluxo do crescimento. Então guardem, plano diretor. Plano diretor é o nome da lei que os irmãos devem buscar. Certo? Aqueles municípios que não têm o plano diretor podem buscar o código de obras da cidade. O código de obras ele vai trazer tanto a legislação específica para a obra, como pode também, em vários municípios, conter o zoneamento da cidade. Né? Busquem no departamento de obras, então, as leis de zoneamento para cada município. Isso existe, que vai dizer o que é área urbana e o que é área rural. Ali vai estar escrito onde que é a área industrial, aonde que é a área de residências, aonde que é a área mista, área para fogos de artifício, por exemplo. Certo? No município em que nós moramos inicialmente, ali em Extrema Minas Gerais, tem uma área que ela é considerada, tem aspectos rurais, no plano diretor não é rural, mas ela tem aspectos rurais, certo? E, no entanto, ali é uma área para botijões de gás e fogos de artifício, justamente porque está fora da cidade. E uma área com várias chácaras. Quem for comprar e não sabe, vou comprar uma chácara, um lugar bonito, bem adequado. Tem um outro local que também é um grande loteamento de chácaras, pertinho do centro da cidade, mas com aspecto rural. Você não vê a cidade, mas é do lado de uma grande fundição, que não vai sair dali por nada. E sempre grandes problemas entre moradores das chácaras com o pessoal da fundição por causa da poluição e assim por diante. Vejam quantos pormenores precisamos observar. Por isso que esse longe das cidades, ele vai estar vinculado à nossa busca pelo zoneamento. Deus nos deu orientação para que nós fôssemos atrás. Então não sejamos nécios, né? Não sejamos tolos, bobos, sem dar atenção para essas questões. Plano diretor pode ser adquirido na Câmara dos Vereadores ou no próprio Departamento de Obras. O Departamento de Obras geralmente é o local que vai dar todas essas informações, ou então na parte do Departamento de Planejamento. Algumas prefeituras têm Departamento ou Secretaria de Planejamento. Alguns sites de prefeituras têm, mas prefeituras menores têm poucas informações dos sites. Então, nem sempre isso é tão bem organizado, né? Então, muitas cidades não vão ter plano diretor, apesar de ser obrigatório. Por isso que eu falei, procurem as leis de zoneamento, que geralmente existem. E sentem, marquem uma reunião com o diretor de obras, expliquem a situação e falem, olha, eu quero ir para um lugar contrário. Ele vai estar por dentro das políticas da região, vai mais ou menos te dar algumas informações. É um engenheiro ali da prefeitura. Ele vai poder te dar algumas informações sobre isso. Companhia elétrica também é uma boa informação. Porque onde estão havendo os maiores desenvolvimentos de redes elétricas, a maior demanda por novas ligações, é onde está o maior desenvolvimento. Vocês vão para o lado contrário. Certo? Então as companhias elétricas estão alheias àquela questão política, de repente da pessoa não te dar uma informação tão fidedigna por um interesse comercial ou político. Né? Acontece, infelizmente às vezes acontecem essas coisas. Né? Aí você procura o órgão da parte de energia e também a parte hidráulica, o órgão de saneamento, onde estão indo as ligações, onde estão os projetos para avanço das ligações de esgoto. É onde tem o maior número de chácaras, onde as terras estão sendo mais picadas. Então, para onde estão indo as ligações de esgoto é para onde eu não vou. Eu vou para o lado contrário. Existem projetos de ligações de esgoto nas companhias de saneamento já para 20 ou 30 anos para frente. Então, é interessante. É um bom local para nós descobrirmos quais as tendências de avanço das cidades. Certo? São itens que nos darão orientações. Não são definitivos, tá? Pode ser que Deus nos mande para um lugar que aparentemente não é diferente, porque essas leis podem mudar. Por isso que aquela regra áurea inicial é importante. Mas nós temos, geralmente, na maioria dos casos, isso será pertinente. Olha só, então, outro ponto importantíssimo, falando sobre a punição das cidades. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância. E pensar que se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casa para si nessa mesma cidade destruída. Muitas vezes a gente olha para esse texto pensando só no centro urbano, mas vamos pensar na região que foi vítima daquela destruição. Certo? Vamos ampliar os nossos olhos. Uma região que foi destruída, nós sabemos que hoje nós não podemos considerar isso como uma mera catástrofe natural. É Deus avisando, olha, as coisas estão no fim. Arrependam-se, convertam-se. Todas as calamidades naturais têm hoje esse enfoque. Então,
aquelas regiões, é o que eu posso entender desse texto aqui, que já sofreram isso daí, Deus fala, olha, não se mudem para esse lugar. Fiquem um pouco mais afastados. Certo? Nós temos aqui exemplos dessa região próxima aqui, coisas que aconteceram assim. Né? Friburgo, Teresópolis, temos lá a região de Florianópolis. E assim nós temos visto regiões. Você veja, estive em Montes Claros recentemente. Lá na noite anterior tinha tido um grave terremoto. Não teve nenhuma destruição, mas a gente vê que ali é um grande centro no interior de Minas Gerais que precisa de ser advertido e precisa ser trabalhado. Eu não estou com medo da catástrofe nessa cidade por estar ali. Nosso tempo deve ser gasto nas cidades, porque ali nós precisamos trabalhar pelas pessoas e lá estar com elas. Deus é que vai decidir se aquilo é arriscado para a gente ou não. Agora, fixar residência fora dali. Né? Vejam que conselho, às vezes, passado por alto. Justamente porque esses são os pecados que estarão colocando elas ali. Então, ainda dentro desse... Nós estamos tentando sistematizar, né, os conselhos, colocar ali, pincelar vários itens, além daqueles que já são claros e óbvios. Primeiro ponto, então, vamos lá. Ao definir a região, comecem pelo mais simples e pelo mais óbvio. Partindo do pressuposto que a nossa função de ir para o campo é a pregação do Evangelho, qual é o primeiro compromisso nosso de pregação do Evangelho? Com quem são as primeiras pessoas que nós devemos pregar o Evangelho? A vizinhança, os amigos, certo? Dentro desse princípio, eu vou buscar a minha área rural de uma forma que eu possa estar no campo e vindo visitar os meus amigos ou recebendo a visita deles. Não adianta eu me mudar para uma área que seja muito longe. Deus pode mostrar algo diferente. Mas o princípio básico que nós vemos é, vamos pegar de onde nós estamos e começar a fazer um círculo. Peguem um mapa, hoje é tão fácil na internet, ou então peguem o carro, vamos sair pelas cidades e comece a observar. Vai para vários lados, todos os lados. Teremos surpresas. E aqui a gente começa a abrir o círculo em volta de onde nós estamos. Não vamos ficar com aquelas regras. Eu já ouvi algumas coisas falando, olha, nós precisamos estar à distância de um tanque de combustível das grandes cidades. Sabe, nós vemos alguns comentários um pouco que caem para um extremo que Cristo não revelou. Nós não temos isso revelado. Tem tanque de todo tamanho. E o rendimento do carro, né? Tem carro que faz 5 km por litro, tem carro que faz 15. Então, as coisas começam a ficar um pouco sem sentido. O objetivo é um local que seja longe, afastado, sem influência, ao mesmo tempo que eu tenha acesso. E acesso às pessoas que eu conheço, que são as do meu primeiro convívio. Então, vamos começando a partir dessa linha, né? desse momento. Pode ser que algumas pessoas já estejam longe de casa, estejam num lugar que não tem muito convívio, e Deus mande para um lugar completamente novo. Aí entra para um outro aspecto. São aquelas famílias que se reúnem para um projeto missionário num local onde não existe presença adventista, por exemplo. Né? Então ali pode ser um projeto missionário específico. Aí não é apenas de ir para o campo, é um plano evangelístico para uma situação. Às vezes eles se coincidem, às vezes não. Né? Nem todos vão tomar esse propósito de ir para um lugar qualquer. Mas pesemos, não vamos nos fixar numa única linha, deixemos que o Senhor Deus abra os caminhos conforme lhe aprouver. Então nós começamos a partir de um círculo e vamos ampliando esse círculo. Como é que nós começamos fazendo as nossas escolhas? Olha só, nós não sabemos isso, não pensamos nisso, não fui buscar exatamente nesses conselhos, porque na época eu estava fazendo mestrado, lá na USP. E no mestrado nós temos uma matéria sobre metodologia científica. E eu fui aplicar os meus conceitos que eu aprendi no mestrado para buscar o caminho de Deus. E olha que coisa impressionante aconteceu. A Karina quer contar? É mais ou menos o seguinte. É interessante que eu só peço que a Karina conte, porque é interessante ver a posição da outra pessoa, de quem está de fora, e não apenas do que eu estava fazendo. Por onde nós começamos, Karina? Lembra lá a primeira vez que nós começamos a olhar algumas coisinhas lá, umas imobiliárias lá na Itália? Como é que foi isso? Quando a gente decidiu ir para o campo, então, como o Deison disse, a gente começou, então, vamos procurar em algum lugar, né? Só que a gente, infelizmente, não teve, assim, não buscou orientação de Deus assim, logo de cara. Pronto, né? A gente se baseou no que a gente achava que era certo. Então, como alguns aqui, eu não sei se tem alguém casado com engenheiro aqui. Tem? Bom, eu sou. Então, o engenheiro tudo faz planilha. Vai fazer compra no mercado, faz planilha.
vai viajar para longe, faz uma planilha. Tudo é planilha. Menos para casar. Não, para casar foi planilha. Para o noivado teve planilha também, irmãos. Não tem susto, não tem previsto. É fantástico. Planilha com gráficos e tudo mais. E para procurar um sítio, o que o meu marido fez? Uma planilha. E ele fez a planilha baseado nas melhores... Assim, a gente começou a procurar o sítio. Mas antes de sair para procurar o sítio, a gente começou a decidir que cidades que nós íamos procurar o sítio. E em vez de ajoelhar e pedir orientação ao Senhor, o meu esposo fez uma planilha com base nas 10 cidades melhores do interior de São Paulo. Com base nas informações do IBGE. Faz sentido, não faz? Você quer mudar para o campo, quer uma boa qualidade de vida, vai procurar a melhor cidade. Mas no conceito de Deus nem sempre funciona assim. Então nós fomos. Mas nós gastamos tantos domingos procurando esse sítio. E olha, a planilha do meu esposo era bem detalhada. Ali tinha as cidades e quantos leitos tinha no hospital de cada cidade, se tinha escola, se tinha... Número de acidentes, número de mortos, número de pessoas na cadeia, e como que era a criminalidade, como que eram as drogas, bom... Energia elétrica, se tinha internet rápida, se não tinha, olha... E claro, se tinha presença de adventista ou não, o número de membros de igreja, tudo. A planilha era bem completa, não vai imaginando que era uma planilhinha qualquer, não. Era bem completa. E a gente começou. Primeiro fomos na número 1, né? Que segundo o IBGE, essa cidade se chama Morungaba. E realmente é uma cidade muito boa. E fomos lá. Mas como Deus teve... A gente foi... baseado no nosso conhecimento, mas nós, claro, né, Deus tem misericórdia de nós, né? Então nós pedimos, Senhor, mostra para nós qual dessas cidades da nossa planilha que a gente deve morar. Mas Deus teve muita misericórdia e Ele mostrou que não era nenhuma daquelas. Não era nenhuma daquelas, era justamente a que a gente não queria ir. E pode acontecer isso com os irmãos também. Mas o importante que a gente queria passar para os irmãos é que quando a gente baseia a nossa procura, a nossa busca no nosso conhecimento, a gente gasta muito tempo à toa, a gente gasta muita gasolina à toa, e a gente gasta a gente tem muito mais preocupação. Agora, quando a gente decide colocar nas mãos de Deus, e deixar que Ele faça a planilha dele, né? E guie a gente, as coisas podem ser mais tranquilas, certamente serão mais tranquilas, e a gente não vai dar tantas voltas para encontrar esse lugar. E nós perdemos muito tempo procurando esse lugar, até aprender que a gente tinha que jogar a planilha no lixo e orar a Deus e pedir que Ele mostrasse o lugar para nós. Irmãos, como podem ver, esposa sofre também, né? Por isso, maridos, sejam guiados pelo Espírito. Poupem suas esposas de esforços desnecessários. Busquem ao Senhor Deus e a família terá uma vida muito mais simples e muito mais suave. É mais fácil a vida com Deus, né? Muito bem, a partir disso, nós buscamos, não fomos visitar, né? Mas buscamos pela internet terras no exterior, na Itália, nos Estados Unidos. Fiquei sabendo de terras gratuitas que estavam sendo doadas, inclusive no estado da Carolina do Norte, ali onde o pastor vem. Soubemos de várias coisas, no sul do Brasil, Mato Grosso, tudo que os irmãos puderem imaginar, nós buscamos. Nossa, nada disso. Deus nos levou para o último lugar que nós queríamos e nós vamos mostrar, alguns de vocês já conhecem. E estava bem pertinho. Era um lugar que nós íamos quase todos os fins de semana. E nós não sabíamos. Veja só, né? Nessa linha do planejamento, algo Deus tem mostrado e revelado em várias famílias. O local temporário faz parte da transição. Então, vamos observar isso. É um local que envolve um dos problemas comuns. Nós não estamos prontos para receber a bênção de Deus. Deus já tem um local para cada um de nós. Amém. Amém. Irmãos, sai para a terra que eu te mostrarei a palavra de Deus. Não nos esqueçamos das promessas. Qual a única coisa que nós devemos temer? É sobre o futuro? É da forma como Deus, esquecer que Deus como nos tem guiado até aqui. Esquecer das promessas de Deus. Então não esqueçam, por favor, né? Não esqueçam. Esse é o único medo que a gente tem que ter. Os problemas comuns é justamente esse. Então nós precisamos ter esse passo intermediário. É importante viver e conhecer os microclimas. Às vezes nós vamos para um lugar que é caracteristicamente quente, mas justo naquele ponto é um lugar frio.
Então, um lugar frio que justo naquele ponto, por exemplo, o encontro aqui de montanhas, ali forma um lugar abafado, onde o ar não circula. Então é importante a gente ir lá e conhecer aquele microclima. Então quando nós mudamos para um local de transição, um local temporário, essas coisas começam a se tranquilizar, a deixar de uma forma um pouco mais fácil para a nossa adaptação. Outro ponto, as vizinhanças, conhecer, né, como é que é o local ali, não ser só influenciado pela informação dos outros, realmente orar a Deus e ver como que é o local ali. Então, um bom passo para a transição, inclusive para o novo negócio, aqueles que vislumbraram a oportunidade de Deus de desenvolver uma nova atividade naquele local. E em seguida, passamos para a busca do local definitivo. Quais são as buscas ou sinais da busca do local definitivo? Chaves para a escolha, então, aqui entendam, do local definitivo. O local transitório, ele vai ter as características principais, são a distância das cidades onde a gente não seja contaminado. Mas nem sempre vai ter água corrente, vai ter área para ser autossustentável, porque é um local pequeno, não é meu. Eu não posso ficar preocupado com esse lugar. Tem que ser uma coisa bem tranquila. Mas se não tiver algumas dessas características, não tem problema. Mas o local ideal, é bom que ele tenha essas características aqui que eu vou mostrar para vocês. Nem sempre ele vai ter todas, certo? Mas é importante que ele tenha no máximo a maioria delas. Veja só, então nós temos as chaves para a escolha de um bom local, que a primeira questão é a vizinhança. O segundo ponto, vizinhança no sentido de influências que elas podem me trazer. É muito importante, por exemplo, que na minha terra tem uma barreira de árvores entre a minha propriedade e a propriedade vizinha. Não importa o tamanho que seja a sua propriedade. Que não haja uma passagem física livre. E muito menos visual. Porque nós precisamos de ter privacidade, momentos para estar com o nosso Deus. Certo? É importantíssimo que tenha isso. É aquele local especial onde nós vamos ter a nossa sala de aula com o Criador. Não tem nada a ver com nos escondermos. É para nós termos privacidade, certeza de que nós não temos contato com as coisas ruins do mundo. Nada impede de um vizinho, hoje, que é muito bom, um dia vender aquela área e de repente vem outro e coloca uma cocheira ali justo pertinho de onde você estava a sua casa. E aquilo não existia. E o que vai impedir ele de fazer isso? Nada. O outro vem e monta uma piscina onde vai convidar os amigos e vê aquelas pessoas lá com poucos trajes ali na nossa frente. E o que a gente faz? Então são situações que nós temos que considerar. É importante. E às vezes não existe. Então ela precisa pelo menos ter a condição de nós construirmos essas barreiras. E as árvores crescem relativamente rápidas aí. Área. A área ideal para se escolher, né, um bom local, a área é algo que às vezes a gente fica um pouco restrito, porque Deus não nos revelou. Mas existem algumas considerações que são indicativas. Por exemplo, a distância entre uma fossa e um poço, uma fossa negra, uma fossa e um poço caipira, ela é no mínimo 50 metros. Então, peraí, se são 50 metros, eu tenho um poço, e isso também do meu vizinho. Quer dizer que chácaras de 2.000 metros, uma do lado da outra, ficam completamente inviáveis nessa situação. Se você vai para um lugar de uma chácara de 2.000 metros, ela tem que ter esgoto, águas tratadas pela companhia. Certo? E também tem que ter fornecimento de água. Então você vê que as coisas começam já a se travar. A área mínima para eu ter uma tranquilidade de fornecimento de água, caso seja água de poço, e tranquilidade na questão das águas servidas, seria de pelo menos 10.000 metros quadrados. Essa seria a mínima área para a gente dizer que está tranquilo. Alguns falam em 5.000 metros. Mas lá na prefeitura, o pessoal lá do meio ambiente falou, olha, Davidson, 10.000 metros é o que dá para a gente considerar. É possível, nós vamos ver em outras palestras, até haver uma grande produção de alimentos numa área pequena de 2.000, 3.000 metros. Mas não é só esse o ponto. E para conter as outras coisas, nós de repente vamos ver que a área ideal ela vai começar a precisar ter na faixa de 20.000 metros, pelo menos. Por isso que muitos autores... quando eu falo autores, eu quero dizer pessoas da nossa fé que têm indicado isso. Eu tenho ouvido, tenho pesquisado, eles falam, a área mínima é 20.000 metros, um alqueire, 24.400 metros. Então seria a mínima área para a gente começar a pensar num terreno. É possível ver outras exceções? Não estejamos fechados, mas no geral, essa vai ser a área. Porque não é que eu vou plantar em 24.000 metros, mas eu preciso ter minha casa, eu preciso ter o meu pomar, eu preciso ter minha área de madeira, eu preciso ter
várias outras coisas para você ter minha rotação de culturas, que começam a ver a necessidade de vários espaços, nascentes, preferencialmente no terreno. Isso nos amplia essas coisas. De repente, os irmãos vão se deparar com sítios de 3 a 5 alqueires, como sendo os ideais, para você ter um espaço de mata. Não é que eu vou ter que cuidar de tudo. A área física, onde eu efetivamente vou trabalhar, geralmente vai ser uns 10 mil metros. A área que vai ser aquela que eu vou me dedicar mesmo. Que começa ali com 1.000 metros em volta da casa e vai se ampliando. Mas, fisicamente, seria isso. Agora, o restante é que nós vamos... Os terrenos têm características diferentes, né? Outra questão importantíssima, o acesso. O acesso é algo, às vezes, pouco considerado, porque nós vamos visitar as propriedades numa época do ano, que pode ser a época favorável. Então é importante perguntar naquele local, para chegar aqui, tem algum ponto de alagamento? Um lugar que tem enchente, que impede a passagem? A prefeitura mantém as estradas? Será que a prefeitura ela dá todo o apoio, ou será que tem pontos que ficam intransitáveis por uma semana, 15 dias? Então, quando eu já moro naquele local transitório, eu começo a conhecer essas características. Eu vejo, olha só, aquele lugar lá ela tem essa dificuldade. É um lugar maravilhoso, mas como é que eu chego lá de helicóptero? Pode ser, depende de eu te dar um helicóptero, mas sejamos criteriosos. Às vezes eu só posso chegar a cavalo, mas eu gosto de cavalos, eu tenho cavalos, não tem problema. Mas no geral, né, nós vamos chegar de carro, obviamente de veículos, e aí envolve, esse acesso vai me exigir a aquisição de um veículo novo? O veículo que eu tenho serve para isso? Não. Vocês vão ver a palestra do irmão Matos falando sobre veículos. Mas nas montanhas, que para onde Deus nos manda, os veículos são os 4x4. Certo? Então nós vamos precisar pensar em veículos 4x4. Existem veículos 4x4 hoje no Brasil já, aí a partir de menos de 10 mil reais. Mas é algo a se pensar. Certo? Então sejamos bastante cuidadosos nisso. O acesso ele é importante de tal forma que eu consiga chegar, mas que também não seja uma passagem. O acesso não pode ser algo que passa caminhão, que qualquer um esteja chegando ali de uma forma muito fácil. É interessante que seja um fim de linha, é interessante que seja uma área mais protegida um pouquinho. São coisas que que não esteja exatamente na estrada principal, a Karina lembrou bem, ela pode ser uma derivação. Como? Que da estrada veja a sua propriedade também. Às vezes no acesso, a sua propriedade está aqui embaixo, passa a estrada aqui em cima, eles ficam todo mundo olhando aqui. O ideal é justamente o contrário, né? Que você esteja protegido aqui e mais acima da estrada seria o mais ideal. Ou pelo menos, se você está distante, que exista uma barreira visual, que pode ser uma própria colina, uma área física. Então essa consideração do acesso não é de menos importância. Água. Na minha propriedade tem água. Não, o que é água? A água não é simplesmente para você beber e lavar roupa. Você tem atividades ali que precisam ser desenvolvidas, né? Você vai precisar eventualmente irrigar uma pequena área, você vai precisar gerar energia. Então o ideal de uma água para uma área dessas é uma água de nascente, de preferência algumas nascentes, pelo menos 3 nascentes ali, com gravidade, ou seja, diferença de altura, e uma oferta de água de pelo menos o que nós chamamos de 4 polegadas, algo assim, 10 centímetros por nascente. Isso seria algo para começar, um mínimo ideal, para se ter numa determinada terra. Então, com isso eu consigo gerar muita energia, tenho água abundante. Por que eu falo 4 polegadas hoje? Porque a tendência é diminuir. Então, nós precisamos ter uma certa oferta com tranquilidade de água. E precisa ser o nosso terreno, porque essas nascentes devem ser protegidas. E não há cultura geral de proteção de nascentes. Quando isso se tornar compulsório, a gente vai ficar com a água na mão do outro. Nós precisamos ter ali aquele aspecto. Nunca seremos donos da água. A água pertence ao Estado. Mas o fato de estarmos ali nos dá, obviamente, uma grande vantagem. Né? Uma grande vantagem. Outra coisa, águas bombeadas, elas perdem suas características naturais. Então, um técnico me explicou que a água ideal em termos de pH, em termos dos sais, a energização que existe natural ali da terra, é uma água que venha por gravidade, por mangueira. Quando há aquele bombeamento, uma bomba Nauger comum de poço, ela perde as suas características naturais, o que não é ideal também. Então, perde as características mais importantes que ela poderia ter. Não vamos morrer por causa disso, mas pode ser que percamos coisas importantes aí. Então, esses dados não são de menos importância. O solo. O solo envolve a característica dele em termos de, não só de nutrição,
mas existem várias rochas que compõem os solos. Os irmãos já ouviram falar de solo arenoso e solo argiloso, né? Então, nós chamamos de solos leves e solos pesados. Solos leves são aqueles de grãos maiores, as areias. A areia é o solo mais leve que existe. Os solos pesados são aqueles solos de argila, que são muito compactos. Certo? Então, quanto mais compacto, mais difícil de trabalhar, mais pesado é para estar ali. Se for muito leve, às vezes não dá de tudo também. Então, nesse meio termo, o que nós vamos imaginar? O ideal seria um solo silt argiloso. As características de solo são as seguintes. Nós temos a argila, que é o grão mais fininho. Depois tem o silt, que é um grão um pouquinho mais fino, mais grosso que a argila. Depois tem a areia, isso mesmo, a areia. E depois viriam as pedras, as rochas. Todos são rochas, mas as britas, vamos dizer assim, pedregulhos, coisas desse tipo. Então é por tamanho de grão. Agora, nesse intervalo, existem as mesclas de solos. Então você tem um solo silt argiloso, ou seja, com mais silt do que argila. Você tem um solo silt arenoso, com mais silt do que areia, que esse talvez fosse o mais interessante. Como é que eu faço para saber? Aquela terra que eu pego, eu jogo para o ar, vira uma poeirinha, que suja a minha mão quando está seca, aquilo é argila. Então essa terra é uma terra que vai ser um pouquinho complicada, vai ficar pesada. Uma terra que tem essa argila, mas quando eu passo e molho ela, eu sinto uns grãozinhos ali, aqueles grãozinhos duros que não se desfazem são areia. Então eu sei que eu tenho um solo argilo-arenoso, por exemplo. Tem argila e tem areia, que pode compensar as coisas. Então imagina que eu estou aqui numa terra, eu estou pegando isso daqui e estou sentindo. Não é só de ver, estou sentindo. Agora, se eu tenho aquela terra que não suja muito minha mão, quando ela está seca, que eu pego, mas não faz aquela poeira que gruda, esse é o solo já siltoso. Ou seja, ele é um grão um pouquinho maior do que a argila. Os irmãos estão me acompanhando? Certo? Não é aquele que suja, ele é um pouquinho mais denso. Então a gente pega nele e ele seria o mais adequado para as situações que a gente tem aqui no Brasil. Com um pouquinho de areia. Então quando a gente joga água e sente aqui, a gente sabe que ele está... sente os grãozinhos que não se desfazem, a gente sabe que ele tem uma areia. Às vezes, e nessa proporção, nós vamos observar se eu tenho mais areia ou mais do material menor. O ideal é que eu tenha mais do material menor, né, mais do silt, e um pouquinho menos de areia, que seria a situação melhor. Com isso eu vou avaliar, bom, esse solo tem potencial de ser recuperado, ser um solo bem drenado e que trabalha, certo? Então, essa é uma consideração básica. Numa aula prática nós vamos fazer uma avaliação disso daqui. Nós já precisamos ir encerrando essa questão do solo. Eu gostaria de só comentar sobre o custo e amanhã nós continuamos no lado seguinte, falando sobre outros detalhes. Deixa eu ver se é aqui mesmo. A questão do custo não é desprezível, não é a primeira, mas ela não é desprezível e precisamos avaliar com cuidado. Especialmente pelas promessas que o Senhor Deus nos dá. Olha só. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas em nossos esforços para conseguir propriedades rurais a baixo custo. E desses centros afastados, devemos sair para fazer o trabalho nas cidades. Então, Deus nos manda a buscar propriedades rurais a baixo custo. Se você tem condições de ter um bom dinheiro, receber uma herança e tal, não tem problema. Teu trabalho, mas busque propriedades a baixo custo, que aquele dinheiro sobressalente seja aplicado na causa de Deus, na melhoria do local. Mas a promessa de Deus, o conselho de Deus é para baixo custo. E veja esse conselho do livro Evangelismo na página 402. Deus quer que seu povo olhe ao redor de si e adquiram lugares humildes, não dispendiosos, como centros para o seu trabalho. Lembram aquela texto que eu coloquei da importância da pessoa estar pronta a abrir mão dos tesouros terrestres? Locais humildes, não dispendiosos. E de tempos a tempos, lugares maiores lhes hão de vir atenção, os quais poderão adquirir por preços surpreendentemente baixos. Amém, irmãos? Amém. Qual é o propósito de lugares maiores a preços surpreendentemente baixos? Depois que nós já aprendemos a lidar com a terra, os nossos talentos estão desenvolvidos, nós vamos agora preparar o local para receber pessoas durante a crise.
preparar centros de treinamento para a vida rural, clínicas, produção de alimento para restaurantes e para outras clínicas e outras escolas missionárias. Esse é o projeto de Deus. Sejamos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Lembrando de 1 Coríntios 14:40, fazendo tudo decentemente e com ordem. Santo Deus, eterno Pai, que maravilhas são os teus conselhos para buscarmos esse lugar que o Senhor tem preparado para nós. Agradecemos porque o projeto já nos foi dado por aquele que não pode errar, que é o Senhor Deus. Senhor, seja o nosso guia. Dá-nos a unção do Teu Santo Espírito, que sejamos hoje batizados com o Espírito Santo, para que esses projetos sejam para a Tua honra e para a Tua glória apenas e exclusivamente. Que através de cada um aqui, muitas pessoas possam ser conhecedoras da Tua lei, dos Teus conselhos e possam viver em harmonia com a Tua vontade. Livra-nos, Senhor, de cairmos em tentação, de sermos guiados pela presunção, pelo egoísmo, pelo desejo de conforto terrestre. Que sigamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos simples e prudentes. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.